Pronto. Bom, então, boa tarde a todos, a todas, né? E já desde esse momento agradecer, né, a professora Adriana Fontes por ter aceito o convite, né, que o professor Cid fez, né, em nome da pós-graduação também, e dizer que ele não está presente hoje porque está havendo um evento no centro do qual ele foi quase que intimado a participar, né, ele teve que participar. Né. Mas a professora Adriana, ela teve a formação dela na Unicamp, né, bacharelado em Física, licenciatura, mestrado, doutorado, né? Ela é pesquisadora nível 1D do CNPq, né? Recebeu vários prêmios e menções honrosas, como o Prêmio L'Oréal, né, para a Mulher na Ciência, né, na categoria Física, o Prêmio Ricardo Ferreira de Jovem Talento, né? Então, várias outras menções, né? E ela vai falar aí do trabalho que vem fazendo, né, em pinças óticas, né, e sistemas biológicos, né, e, portanto, professor, me desculpando desde já, né, pela breve introdução, né, eu passo a palavra aí para você. Que nada, professora, obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, né? Vou projetar aqui os slides para ver se está tudo certinho, né? Para a gente começar. É uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouco o que a gente vem fazendo com pinças óticas e pontos quânticos. Então, para começar essa apresentação, eu gostaria de começar dando uma visão geral do que são as pinças óticas, né? Então, a gente pode, vamos dizer, classificar a pinça ótica como uma ferramenta que utiliza um laser altamente focalizado, capaz, então, não só de capturar e mover partículas, né, da escala micrométrica e nanométrica, como também medir suas propriedades mecânicas, né. Uma forma intuitiva que a gente tem de entender a pinça ótica é a gente se baseando na ótica geométrica, que quando a partícula é consideravelmente maior que o comprimento de onda, né. E também a gente considera, então, que a partícula tem um índice de refração maior do que o meio. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando os raios são refratados pela partícula, né, a luz vai empurrar a partícula na direção oposta do desvio dos raios, né? Então, no final, o que a gente vai ter? No final, a gente vai ter uma força restauradora, né, sempre tendendo a trazer o centro da partícula para o foco do laser, assim como a gente visualiza nesse videozinho aqui, né? Então, a gente tem aqui em azul o centro da partícula e aqui em verde o foco do laser. Então, toda vez que a gente movimentar o laser, essa partícula vai acompanhar o movimento do laser, né? Então, de uma forma intuitiva, é assim que a gente pode entender o funcionamento da pinça ótica. Só que os raios, né, eles não são só refratados, eles também são refletidos. Então, os raios, eles sofrem, inclusive, sucessivas reflexões, né? E as reflexões, elas tendem a empurrar a partícula para longe do laser. Então, a reflexão, ela conta contrariamente, né, a esse aprisionamento. Então, no final, a gente sempre vai ter duas forças. A força de gradiente, que tende a trazer a partícula para o foco do laser, e a força de espalhamento, que tende a empurrar a partícula para longe do laser. E a gente vai ter, então, uma armadilha tridimensional estável, né, uma pinça ótica tridimensional estável, quando a força de gradiente for maior que a força de espalhamento. E isso vai acontecer, então, né, quando o índice de refração da partícula que a gente vai aprisionar é maior do que o do meio, mas não pode ser muito maior também, né? Senão a gente vai favorecer a reflexão.
Por isso que a pinça ótica idealmente funciona bem em líquidos, né? E a gente precisa ter feixes mesmo altamente focalizados, utilizando objetivas aí com abertura numérica maior que 1. Bom, então, essa captura, né, ela é baseada na transferência de momento do fóton, e por isso as forças que as pinças óticas podem exercer, elas são muito pequenas, são da ordem de centenas de piconewtons, né? Então, quando a gente considera essa escala de força, se a gente tiver, por exemplo, uma partícula perto do laser, e essa partícula tem 1 micrômetro, essa partícula vai ser acelerada em direção ao laser com uma aceleração 10.000 vezes maior que a aceleração da gravidade. Já se a gente tiver uma partícula de 100 micrômetros, aí o que vai acontecer? Essa partícula vai ser acelerada em direção ao laser, né? Com uma aceleração da gravidade, com uma aceleração 10 vezes menor que a aceleração da gravidade. Então, por isso que a pinça ótica é uma ferramenta interessante para a gente capturar e estudar partículas menores que 50 micrômetros. Então, para quem nunca viu a pinça ótica funcionando, eu vou mostrar aqui 2 videozinhos para ilustrar. Então, nesse primeiro videozinho, tem um cristalzinho de oxalato de cálcio que está dentro da célula de cebola, e ele está sendo capturado e movimentado pela pinça ótica. Então, a gente é como se fosse, vamos dizer assim, arrumar uma geladeira sem precisar abrir, né? Então, a gente tem esse cristalzinho sendo movimentado, sem a gente precisar abrir essa célula, né? Só que ele também só vai ser movimentado nos limites dessa célula aqui. E aqui, nesse outro videozinho, a gente tem uma pinça dupla separando 2 hemácias. Então, a gente tem aqui uma hemácia capturada por uma pinça através de uma esferinha, e aqui a outra vai puxando, puxando, até que a gente consegue separar essas células. Então, o que tem que ter em um sistema de pinça ótica? Então, no mínimo, a gente tem que ter num sistema de pinça ótica um laser infravermelho. Do ponto de vista biológico, o laser tem que ser infravermelho porque a gente quer capturar e estudar essas estruturas, essas células, sem causar dano térmico. Então, a melhor faixa é por volta de 1000 nanômetros. E aí, a gente tem, então, que ter um microscópio com uma objetiva com abertura numérica maior que 1, né? Temos também que ter uma ótica para poder capturar as partículas no mesmo plano de visão do microscópio. Temos que ter uma câmera e um computador para registrar esses movimentos e um estágio motorizado que a gente possa fazer movimentos delicados e de forma controlada. Então, no mínimo, a pinça ótica precisa ter essa configuração. E aí, a depender, né, de outras manipulações que a gente precise fazer, se vai querer ter 2, 3 feixes, ou se vai querer trabalhar com uma pinça holográfica, por exemplo, a gente vai sofisticando, então, essa instrumentação. Bom, então, a pinça ótica foi proposta por Arthur Ashkin, lá para o final dos anos 80, e ele ganhou o prêmio Nobel com mais 97, 96 anos. Infelizmente, ele faleceu, né, e ele ganhou o prêmio Nobel pela invenção, né, da pinça ótica, foi em 2018. Então, do final dos anos 80 para cá, a pinça ótica vem sido uma ferramenta muito utilizada no estudo de células e biomoléculas, né? E a gente pode classificar a pinça ótica como uma ferramenta de manipulação e medição, né? Principalmente de propriedades mecânicas, capaz de detectar mínimas variações nas propriedades biológicas, realizar medições individuais e não só médias. Isso é muito interessante porque ajuda a gente a identificar assinaturas biológicas, e uma das maiores vantagens assim que eu vejo também na pinça ótica é que ela é uma ferramenta que nos auxilia a conectar eventos bioquímicos e mecânicos, né? Porque, por exemplo, um evento bioquímico pode levar a uma alteração mecânica numa molécula ou numa célula,
e também através de um estímulo mecânico, nós podemos causar produção de cálcio, por exemplo, ou outros eventos químicos. Então, eu escolhi aqui para falar duas aplicações com vocês, né, sobre as pinças óticas, uma relacionada à medição da elasticidade e viscosidade de membrana de hemácias, associada a uma hemoglobinopatia chamada beta-talassemia intermediária. A beta-talassemia intermediária é uma hemoglobinopatia hereditária relativamente comum, não tão comum como a anemia falciforme. A gente pode ter uma redução da síntese das cadeias beta da hemoglobina ou uma completa inibição, e isso leva com que as cadeias alfas se precipitem nas células, né? Então, a beta-talassemia intermediária pode ter consequências aí críticas, né, para os portadores. E, posteriormente, eu escolhi falar um pouquinho para vocês também sobre os estudos que a gente fez com motilidade de Trypanosoma cruzi. Bom, então, no contexto, né, da beta-talassemia intermediária, a gente vem estudando a deformabilidade de hemácias já faz um tempo, e a gente vem estudando a deformabilidade de hemácias em várias condições, né? E por que a gente quer estudar, né? Por que é importante estudar a deformabilidade de hemácias? Porque as hemácias são células que têm aproximadamente 8 micrômetros e ela precisa passar por capilares, muitas vezes, muito menores que seu tamanho, por volta de 3 a 4 micrômetros. Então, se elas não forem deformáveis, elas não passam por esses capilares e não são capazes de levar o oxigênio aí para os vários tecidos do nosso organismo. Então, a gente tem um modelo relativamente simples, mas bastante sensível e reprodutível, que a gente faz uma espécie de simulação do comportamento da hemácia na corrente sanguínea. A gente captura a hemácia, move a hemácia com velocidades constantes e relacionando a deformação que a hemácia sofre em função da velocidade, a gente consegue, então, extrair a elasticidade. De uns anos para cá, o que a gente tem é uma subrotina no LabVIEW, né? Então, aqui a gente está vendo como é feita a análise, e a gente consegue, então, atualmente, obter essa elasticidade em tempo real. Então, aqui a gente está vendo a hemácia, né, sendo capturada e sendo esticada, e a gente consegue detectar as bordas das hemácias e já vai construindo o gráfico que relaciona a deformação com a velocidade, e no final a gente já tem a elasticidade aqui como resultado. E a gente costuma mover as hemácias entre 140 a 315 micrômetros por segundo. O que a gente fez foi, então, como a gente tem elasticidade, né, relacionando a deformação com a velocidade. O que a gente trabalhou mais recentemente é também na análise da deformação em função do tempo de retorno, né? Então, quando a hemácia atinge a elongação máxima, né, a gente vai vendo esse perfil de elongação em função do tempo de retorno até ela retornar à conformação original, né? E a gente, analisando, verificou que esse estudo, o melhor é a gente fazer nessa velocidade de 280 micrômetros por segundo. Então, analisando a elongação em função do tempo de retorno, nós podemos obter o tempo característico de retorno dessa hemácia e podemos, então, obter a viscosidade. Então, em um único experimento, a gente pode obter a elasticidade e a viscosidade da membrana da hemácia individualmente, né? E o que a gente fez para obter a viscosidade? A gente utilizou a equação de Evans et al., que relaciona esse tempo com a elasticidade e a viscosidade da membrana, que foi um estudo feito com micropipeta, que também é uma ferramenta capaz de capturar e deformar as hemácias e estudar suas propriedades mecânicas.
Bom, então aí a gente aplicou essa possibilidade de medir elasticidade e viscosidade de membrana em um único experimento para estudar a deformabilidade das células, das hemácias, né, de portadores de beta-talassemia intermediária. Então, o que a gente vê aqui nesse primeiro gráfico? A gente vê um perfil, né, representativo, linear, de como é para as hemácias normais e como fica para as hemácias de beta-talassemia intermediária. E depois, analisando todas as hemácias, né, mais de 200, 300 células, cada tracinho aqui desse gráfico representa uma hemácia, né? A gente pode concluir, por exemplo, que as hemácias de beta-talassemia intermediária são cerca de 25% menos elásticas que as hemácias normais. E essa possibilidade de a gente avaliar individualmente faz com que a gente veja a assinatura biológica, né? Observando que a gente tem hemácias em portadores de beta-talassemia intermediária bem mais rígidas do que em pessoas normais. E aqui a gente tem os tempos de retorno. Então, a gente também percebe que as hemácias de beta-talassemia têm um tempo de retorno maior, cerca de 37% maior que o tempo de retorno das hemácias saudáveis. E, além disso, as hemácias de beta-talassemia intermediária têm a membrana 32% mais viscosa do que as hemácias normais. Então, a gente também observa que existe uma correlação da elasticidade com a viscosidade. Então, em geral, quando a célula é menos elástica, ela também tem a membrana mais viscosa. Então, essas alterações que a gente tem nas propriedades mecânicas das hemácias, no caso da beta-talassemia intermediária, estão associadas com essa precipitação da hemoglobina que a gente tem, e também a uma deficiência que a gente tem de espectrina no citoesqueleto, né, que vai levar a essas consequências biomecânicas aí dessas células. E o que eu queria comentar também, né, uma outra aplicação que eu queria comentar, é que a gente pode usar a pinça óptica também como uma medida de força, né? Obter a força atuante numa partícula, né, ou no micro-organismo, em piconewtons mesmo, né? Bom, mas o que acontece? O que acontece é que essas forças que atuam, que a pinça óptica exerce, elas são dependentes da geometria, né? Então, o que a gente tem que fazer? A esferas são a geometria mais simples. Então, a gente faz o seguinte, a gente procura saber como são as forças em uma microesfera e usa essa microesfera como um transdutor. Então, se eu quiser saber a força de um sistema biológico, o que eu vou fazer? Eu vou conectar essa esfera ao sistema biológico, assim como vocês até viram lá naquele videozinho da hemácia que eu mostrei para vocês, né? E aí, o que a gente vai fazer? Esse sistema biológico, ele vai fazer deslocamentos, vai tirar essa microesfera da posição do equilíbrio, né? E aí, a gente medindo esse deslocamento, a gente pode conhecer a força desse sistema biológico, a força de interesse desse sistema biológico. Então, é claro que para isso a gente vai ter que fazer uma calibração, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma calibração movendo as microesferas em velocidades constantes e comparando a igualdade da força óptica com a força hidrodinâmica, né, dessas esferas sendo movimentadas em velocidades constantes, e aí a gente vai obter a constante de mola para aquela situação, né? Então, depois, o que vai acontecer? Depois, por exemplo, um protozoário, ele vai deslocar essa esferinha do equilíbrio, e como a gente tem a constante de mola, a gente determinando esse deslocamento, a gente vai saber, então, a força que esse micro-organismo está exercendo. Por exemplo, a motilidade, que eu vou comentar aqui com vocês. É claro que a gente tem outras formas também de fazer a calibração. A gente pode usar, por exemplo, o movimento browniano, ou então a gente pode ter um modelo óptico que a gente confia, e aí a gente substituindo
os valores no programa, a gente pode usar até diretamente esse modelo óptico que já foi comprovado, né? Então, a gente estudou, né, utilizou a pinça óptica para estudar a motilidade. Por que a motilidade é interessante de ser estudada? Porque a motilidade está relacionada à patogenicidade de muitos protozoários, né? Por exemplo, de Trypanosoma cruzi, de Leishmania, né? O flagelo é o que facilita a infiltração nas células hospedeiras, e também o flagelo é importante para esses protozoários realizarem seus ciclos de vida, né? Então, o que a gente pode perceber? Né? Que a pinça é uma ferramenta interessante e sensível, né? Para medir forças de flagelos ou cílios, por exemplo, de vários tipos de micro-organismos. Então, com a pinça, a gente pode estudar mecanismos de movimento, estratégias de sobrevivência, impacto de drogas, né? E até quimiotaxia. Então, nessa questão da motilidade, eu queria mostrar aqui para vocês 2 estudos que nós fizemos com o Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas, né? Então, esse primeiro estudo, a gente estudou o impacto de 2 óleos essenciais na motilidade. Então, a gente estudou o impacto do óleo essencial lipiacidoides e lipeoriganoides. E aqui, olha, aqui que a gente percebeu, IC50 é a concentração que leva à morte 50% daquela população. A gente percebeu que quando a gente aplicou uma concentração 50% da IC50, que com lipiacidoides, o parasita reduziu a sua motilidade, mas não muito, né? Porque a motilidade era perto de 0,8. Já quando a gente aplicou 50% da IC50 para o lipeoriganoides, a gente viu que basicamente o parasita reduziu praticamente toda a sua motilidade. Então, a gente vê que aqui, com a pinça, a gente é capaz de medir forças da ordem de femtonewtons, né? Estudar o impacto dessas drogas na motilidade. O Trypanosoma cruzi, ele não é das células flageladas das mais fortes, não. Por exemplo, se a gente tivesse aqui um espermatozoide, ele pode fazer forças de até 50 piconewtons, né? E aí a gente verificou que esse impacto que a gente tem na motilidade está associado com outras caracterizações que a gente fez, que a gente observou o quê? Uma alteração morfológica nas mitocôndrias, né? E essa alteração morfológica leva, então, a uma depressão das reservas energéticas, impactando, então, essa motilidade. Então, a gente percebe também que esse óleo lipeoriganoides é mais efetivo, né, no combate aqui do Trypanosoma cruzi do que o lipiacidoides. E um outro estudo que a gente fez foi disparar e estudar quantitativamente a quimiotaxia do Trypanosoma cruzi. Então, o que a gente queria fazer aqui? Queria verificar o comportamento do Trypanosoma cruzi perto de partes do barbeiro, tipo glândula salivar, intestino, né, longe dessas partes do barbeiro. Por quê? Porque o Trypanosoma cruzi, ele precisa se aderir no intestino para poder fazer o seu ciclo de vida. Então, qual foi a proposta desse trabalho? Foi disparar, estudar essa quimiotaxia, né? Fazendo curvas 2D da motilidade, da resposta da motilidade, frente, né, à parte atratora ou não atratora do Trypanosoma cruzi. Então, nesse caso, no caso do óleo essencial, a gente analisa aqueles deslocamentos, né, depois da calibração, por imagem. E nesse caso, não. Nesse caso, como a gente precisava ter um mapeamento mais completo, né, com mais dados, a gente usou um detector de quadrante. Então, a objetiva do microscópio está aqui, então, na parte aqui inferior, né, posteriormente, a objetiva
Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. A gente colocou um detector de quadrante para poder analisar esse movimento. E aí a gente percebe que, diante da glândula salivar, o tripanossoma tem um movimento errático, né? E quando a gente coloca o tripanossoma perto do intestino médio, ele exerce um movimento direcional em relação ao intestino, né, em direção ao intestino, e um movimento até executando forças maiores do que ele executaria normalmente sem ter a parte atratora para ele. Então, a gente pode usar, por exemplo, a pinça óptica para estudar vários tipos de taxia com vários micro-organismos, por exemplo. Bom, então, o que eu quis fazer nesse seminário, nessa apresentação, foi mesclar um pouco do que a gente tem feito com pinça óptica com um pouco do que a gente tem feito com ponto quântico. Até porque, nesse trabalho de beta-talassemia, a gente conseguiu complementar o estudo do perfil dessas hemácias utilizando pontos quânticos. Então, vamos mudar um pouquinho de canal agora, de pinça para ponto quântico. Eu acredito que os pontos quânticos, eles são mais conhecidos de forma geral do que as pinças ópticas, mas também sempre é bom dar uma visão geral, né, porque alguém pode não conhecer. Então, a gente pode definir os pontos quânticos como nanocristais fluorescentes de semicondutores, bem pequenos eles são, da faixa de 2 a 10 nanômetros, e os pontos quânticos, o que atraiu inicialmente a atenção dos pontos quânticos para aplicações biológicas foi a possibilidade de a gente sintonizar a fluorescência de acordo com o tamanho, e isso é possível porque a gente tem uma modulação do band gap de acordo com o tamanho. Então, os pontos quânticos menores vão ter aqui um maior band gap e vão emitir na região em direção ao azul, e os pontos quânticos maiores vão ter aqui um band gap menor e vão emitir em direção ao vermelho, né? Então, eu gosto de fazer uma brincadeira que é dizer que a gente pode ter tantas cores de pontos quânticos quanto a Rainha Elizabeth tem de vestidos, né? Então, a gente pode ter aí uma gama de comprimentos de onda de fluorescência para realizar aí aplicações biológicas. Mas não é só essa característica que é interessante do ponto quântico para aplicação biológica, e sim também que os pontos quânticos eles têm um largo espectro de absorção e um estreito espectro de emissão em relação aos corantes, por exemplo, orgânicos, e isso permite que a gente, então, possa fazer marcações multicoloridas utilizando apenas uma fonte de luz, apenas uma excitação. Mas, além disso, os pontos quânticos, eles têm um alto rendimento quântico, podendo chegar a 70%, 80% de rendimento quântico, e, na minha opinião, uma das maiores vantagens dos pontos quânticos é a baixa fotodegradação, assim como a gente pode ver aqui, né, que os pontos quânticos marcando o núcleo, depois de 5 minutos ainda a gente consegue visualizar, e o Alexa Fluor marcando o citoesqueleto, a gente, depois de 1 minuto, já não consegue visualizar direito. Além disso, os pontos quânticos, eles podem ter uma superfície ativa propiciada diretamente da síntese, sem modificações posteriormente, né, feitas posteriormente, que nos permitem, então, realizar conjugações dessas nanopartículas com moléculas, outras nanopartículas e até mesmo superfícies. Então, os pontos quânticos, eles são, a aplicação deles na parte biológica é mais recente um pouco do que da pinças ópticas, né? Mais por volta dos anos 90, e desde que eles foram então introduzidos, né, no meio, nas aplicações biológicas, eles vêm sendo utilizados em biosensoriamento, que pode ser tanto óptico, eletroquímico, até mesmo fotoeletroquímico, vêm sendo utilizados para a gente adquirir imagens em vivo, imagens in vitro, vêm sendo utilizados em ensaios bioanalíticos, tipo utilizando citometria de fluxo,
ou leitoras de fluorescência em microplaca, e eles foram até mesmo, e até então, né, nos dias atuais, algumas vezes a gente vê trabalho deles sendo testados do ponto de vista de terapia. Então, por exemplo, não tenho visto mais trabalho nessa linha, mas eu já teve trabalhos utilizando pontos quânticos como fotossensibilizadores, por exemplo, para terapia fotodinâmica. Então, a gente vem trabalhando com pontos quânticos sintetizados em meio aquoso. A gente trabalha desde a síntese até a funcionalização, conjugação, até a aplicação biológica. A gente vem trabalhando com pontos quânticos do tipo 2,6, majoritariamente telureto de cádmio, mas também seleneto de cádmio, sulfeto de zinco, seleneto de zinco. E quando a gente sintetiza esses pontos quânticos no meio aquoso, eles precisam, então, ter uma estrutura core shell, então eles têm uma estrutura core shell, sendo que esses agentes estabilizantes que a gente usa para garantir a estabilidade coloidal, eles também têm várias funções. Então, por exemplo, esses agentes estabilizantes que a gente usa nessa síntese em meio aquoso, elas também contribuem para a camada de passivação e também podem conferem, na verdade, carga ao nanocristal, que também é importante para a gente verificar como é que ele vai atuar com o sistema biológico. E, além disso, esses estabilizantes têm grupos funcionais. Então, em geral, esses estabilizantes que a gente usa, eles contêm enxofre e, por exemplo, um outro grupo funcional, amina, ou eles contêm enxofre e carboxílico. Então, o enxofre, de forma geral, ele vai contribuir para formar a camada de passivação, né? O shell, né? E por que a gente precisa crescer esse shell em volta do core, né? O que esse shell tem de contribuição? O shell, ele passiva os defeitos de superfície do core, que são as ligações não compartilhadas, né? Evitando que exista níveis intermediários ali no band gap, que provocariam o quê? Uma diminuição da fluorescência devido a transições não radiativas, né? Então, esse shell, a gente precisa ter para garantir que a gente vai ter uma boa fluorescência. E, além disso, por exemplo, se a gente está trabalhando com ponto quântico estabilizado com cisteamina, em pH fisiológico, esse ponto quântico ele vai ter carga positiva. E se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com um ponto quântico que a gente utilizou ácido mercapto succínico, né, que tem grupos carboxílicos, em pH fisiológico, esse ponto quântico vai ter carga negativa. Então, esses grupos, né, amina ou carboxílico, eles vão ser utilizados para a gente fazer conjugação com moléculas, e a gente pode fazer vários tipos de conjugação. A gente pode fazer conjugação covalente, sendo que uma das mais utilizadas é carboxilamina, carboxil do quantum dot e amina da nanopartícula, da molécula, da superfície. Mas a gente também pode fazer interações por adsorção, seja física ou química, né? Pode fazer também interação covalente com outros grupos, tipo amina-amina, utilizando glutaroaldeído. E podemos também fazer a conjugação utilizando a afinidade da streptavidina pela biotina. Bom, então, no contexto dos pontos quânticos, eu gostaria de falar para vocês aqui de 3 aplicações, né? Uma relacionada ao estudo da carga de membrana das hemácias com pontos quânticos catiônicos, uma relacionada à preparação de nanosistemas multifuncionais, e a última é sobre biosensoriamento com pontos quânticos. Bom, então, o que a gente fez? A gente completou o estudo das hemácias utilizando os pontos quânticos catiônicos, né, estabilizados com cisteamina, para estudar a carga das hemácias, né? Então, por que é interessante a gente estudar a carga das hemácias? E o que confere carga para as hemácias? As hemácias, elas têm carga negativa, e elas têm carga negativa
principalmente devido à glicoforina A, que tem ácido ciálico. Então, esses ácidos ciálicos presentes aqui na superfície da hemácia conferem carga negativa. A carga negativa é importante para evitar aglutinação na corrente sanguínea. E, inclusive, quando a célula tem uma remoção grande de ácido ciálico, ela pode ser até retirada da circulação. Então, o que a gente fez? Usufruiu da afinidade do ponto quântico, né, da interação eletrostática do ponto quântico catiônico com as hemácias e estudamos a carga dessas hemácias por citometria de fluxo. Então, o que a gente verificou utilizando esses pontos quânticos? A gente verificou que as hemácias de beta-talassemia tiveram uma porcentagem de marcação 20% menor do que as hemácias normais, e, além disso, a mediana de fluorescência, porque pela citometria a gente pode saber a porcentagem e a mediana de fluorescência, a mediana foi 60% menor para essas células de beta-talassemia. Então, o que significa isso? A porcentagem menor significa que algumas hemácias de beta-talassemia têm pouquíssimos ácidos ciálicos na superfície, e a mediana de fluorescência significa que as células que ainda têm ácido ciálico têm menos do que as hemácias normais. E o que é interessante nesse aspecto também é o seguinte, que a glicoforina A, que é a que tem mais ácido ciálico e a mais responsável pela carga aqui das hemácias, essa diminuição também reflete dano oxidativo. E como a glicoforina é ligada à banda 3, que é ligada ao citoesqueleto, a gente tem uma correlação aqui das propriedades elétricas e mecânicas dessas células. Então, essa alteração do ácido ciálico também pode impactar o citoesqueleto e contribuir para as alterações mecânicas que a gente viu com a pinça óptica. Bom, e com relação às nanossondas multimodais, né, a gente vem trabalhando na união de sistemas fluorescentes com sistemas magnéticos, né, para juntar funcionalidades ópticas e magnéticas em um só sistema. Por que a gente quer trabalhar com isso, né? Porque pela fluorescência a gente pode ter especificidade química com definição molecular e celular, a gente pode ter sinal para biosensoriamento, e com a parte magnética, a gente pode ter uma nanopartícula capaz de ser usada como agente de contraste para a ressonância magnética, e a ressonância magnética permite com que a gente possa fazer imagens de alta resolução anatômica, e também, dependendo do sistema magnético, a gente ainda pode querer fazer bioseparação e hipertermia. Então, a gente vem trabalhando em duas abordagens. Uma é associando nanopartículas de óxido de ferro com pontos quânticos, e a outra é associando os pontos quânticos com quelatos de gadolínio. E aqui nessa apresentação, para ela não ficar também muito extensa, eu só vou falar mais de duas aplicações, eu vou falar dessa associação dos pontos quânticos com as nanopartículas de óxido de ferro. Então, o que a gente fez primeiramente? Primeiramente, a gente sintetizou as nanopartículas de óxido de ferro e recobriu com áteres, conferindo grupos amina para essas nanopartículas de óxido de ferro. E aí a gente conjugou covalentemente pontos quânticos agora carboxilados com essas nanopartículas de óxido de ferro, né, aminadas, utilizando EDC e sulfo-NHS como agente de acoplamento. E aí a gente fez uma completa caracterização físico-química desses sistemas. Analisamos a eficiência da conjugação, analisamos de várias formas que essa conjugação ocorreu, fazendo análises de EDS, de potencial zeta. Também fizemos caracterização desse sistema bimodal, verificando que a gente tinha as fases presentes na nanopartícula de óxido de ferro era majoritariamente magnetita,
que esses sistemas bimodais tinham uma magnetização de saturação satisfatória, né, por volta de 68, e depois dessa caracterização fisicoquímica completa, a gente associou, então, a transferrina a esse sistema bimodal. E por que a gente escolheu a transferrina? Porque as células de câncer, elas têm, podem expressar uma quantidade maior de receptores de transferrina. Esses receptores de transferrina, eles internalizam a transferrina e é dessa forma que as células captam o ferro, né, no nosso organismo. Então, como essas células de câncer, elas têm um metabolismo diferenciado, né, um metabolismo acelerado, elas apresentam mais receptores de transferrina. E aí aqui a gente vê, por exemplo, ó, a fluorescência do sistema bimultimodal, né, a gente percebe que eles... que depois da preparação eles permanecem bastante fluorescentes, e aqui a gente está vendo eles sendo atraídos pelo ímã, o sistema bimodal e multimodal. E como a transferrina apresenta a fluorescência e como a gente tem uma nanopartícula magnética permite com que a gente faça uma separação e analise o sobrenadante, a gente verificou que para cada ponto quântico a gente tinha cerca de 4 transferrinas. Então, é claro que a gente precisa, quando vai fazer esses sistemas sítio-específicos, fazer muitos tipos de caracterização, né, para confirmar essa conjugação. Mas, além de caracterizações como determinar raio hidrodinâmico, determinar potencial zeta, essas caracterizações, é importante também, para a gente evitar falsos negativos e falsos positivos, fazer vários tipos de caracterização com o sistema biológico também, né? Então, o que a gente fez? A gente ofertou esses sistemas multimodais para células HeLa, que são células de adenocarcinoma cervical, e aqui a gente vê a citometria, né, o resultado da citometria. Então, a gente percebe que essas nanopartículas multifuncionais, multimodais, foram eficientemente internalizadas, 90% de porcentagem de marcação, e aí o que a gente faz para saber se isso foi específico ou não? A gente oferece para a célula transferrina, para ela ficar satisfeita, internalizar um monte de transferrina e não querer internalizar essas nanopartículas. Então, a gente chama isso de saturação. Então, a gente percebe, olha, que a marcação caiu bastante após a saturação. Então, isso indica que essas nanopartículas estão sendo internalizadas especificamente pelos receptores de transferrina. E uma outra coisa interessante que a gente observou foi a seguinte: esse sistema todo, ele tem cerca de 17 nanômetros. Então, perto do ponto quântico, é um sistema grande, né? O ponto quântico costuma 2, 3 nanômetros. Então, o que a gente percebe na citometria também? Percebe que quando a célula endocita esses nanosistemas, a gente tem uma mudança de complexidade. E após a saturação, que ela já não endocita, né? Porque ela está satisfeita, já internalizou um monte de transferrina, a gente percebe que essa complexidade volta ao normal. E também estudamos a citotoxicidade, verificando que nas concentrações trabalhadas a gente não tem citotoxicidade significativa, e avaliamos, através de medidas de relaxividade, o potencial desses nanosistemas como para atuar em ressonância nuclear magnética, como agente de contraste em ressonância nuclear magnética. Então, os óxidos de ferro, eles são utilizados como agente de contraste T2, né, tempo transversal, da ressonância nuclear magnética, e a gente tem o seguinte: quando a gente tem um bom agente de contraste, ele consegue reduzir consideravelmente esses T2, né, dos prótons de hidrogênio ali presentes no tecido. Então, quanto mais um agente de contraste consegue reduzir esse T2, melhor ele é. E quanto mais ele consegue reduzir, maior a relaxividade que ele vai apresentar. E aí a gente verificou que os nossos sistemas apresentam aí uma relaxividade 4 vezes maior do que os óxidos de ferro
utilizados comercialmente como agente de contrastes em ressonância nuclear magnética. E ainda a gente fez aqui imagem de microscopia, então esses pontinhos são os receptores internalizados que estão dentro da célula, e em azul a gente tem um núcleo marcado, e a gente fez imagens também de ressonância nuclear magnética, de pellet de célula, onde a gente verificou aqui também uma redução desse tempo de relaxação, que foi 60% menor. Então, para finalizar essa apresentação, eu queria mostrar que a gente pode também usar o ponto quântico não só aproveitando a fluorescência, mas também usufruindo da propriedade semicondutora. Então, os pontos quânticos têm potencial para biosensoriamento eletroquímico, por exemplo. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente pegou um eletrodo impresso de grafite, funcionalizou com polipirrol aminado, e depois conjugou covalentemente os pontos quânticos a esse eletrodo, né, pela interação com esse polipirrol. Depois a gente conjugou aos pontos quânticos o anticorpo antiproteína E, para detectar a proteína E para o sensoriamento da Zika, né? E aí, esse monitoramento ele é feito através de técnicas eletroquímicas, por exemplo, a voltametria de pulso, e a impedância eletroquímica, né? E aqui eu só mostro para vocês a parte da impedância, onde quando a gente tem a imobilização, né, a construção aqui, o recobrimento com o filme de polipirrol aminado, a gente tem uma redução do semicírculo, né, do RCT, da resistência de transferência de carga, uniformizando essa superfície e melhorando essa transferência de carga, e depois, quando a gente coloca os pontos quânticos, a gente verifica que eles foram imobilizados, porque a gente tem um aumento desse RCT, né? E quando a gente imobiliza a molécula, a gente vê um aumento ainda maior, comprovando que imobilizou a molécula. A gente estudando os pontos quânticos imobilizados nesses eletrodos, do ponto de vista de biosensoriamento eletroquímico, o que a gente verificou? A gente verificou que a funcionalização é mais importante para a gente saber se vai ter maior ou menor resistência à transferência de carga do que o núcleo do ponto quântico em si. Então, por exemplo, quando a gente tem os carboxilados, eles levam a uma diminuição do processo de transferência de carga. E quando a gente tem grupos amina na superfície, a gente tem uma melhora na transferência de carga. E, além disso, a gente observou em estudos prévios, não desse da Zika, que os pontos quânticos eles permitem a gente ter uma maior área funcional, né, ativa aqui, um ordenamento das moléculas, e, inclusive, quando a gente não tem os pontos quânticos imobilizados, a gente não tem uma detecção efetiva. Então, aí, depois de toda essa construção, a gente verificou que conseguiu detectar a proteína E com um limite de detecção de 0,1 nanograma por ml e um limite de quantificação de 0,4 nanograma por ml. E estudamos a especificidade utilizando a proteína E da dengue, e a gente verificou que essa detecção foi específica, né? Ele não foi capaz de detectar a proteína E da dengue. Bom, gente, então, mais uma vez, eu agradeço ao convite para apresentar esse colóquio. Agradeço demais ao meu grupo de pesquisa, aos professores do grupo de pesquisa, Beate, Giovânia, Gorete, Paulo, a todos os alunos nossos, né, do grupo de pesquisa. Agradeço também as parcerias, né, desses anos todos, né, Renato, que colaborou com esse ou outros trabalhos, a Regina, o Júlio, o Lenz, né, o Diógenes e o Rogério aqui também, e Marta também está por aqui, né? E aí eu deixo também aqui meu e-mail para quem quiser tirar mais dúvidas ou até trabalhar com a gente depois.
E queria comentar que, para quem quiser saber mais sobre essas aplicações de pontos quânticos na parte biológica, nós temos esses livros, um de 2014 e um agora recente, de 2020, que tratam justamente de protocolos de laboratório para quem quiser aplicar os pontos quânticos nessas partes biológicas. Então, muito obrigada pela atenção. Bom, pessoal, de praxe aí, seguindo o protocolo, vamos abrir o microfone aí para a gente agradecer aí enormemente a Adriana. Bom, e aí está aberto agora, né, sessão aí para comentários e Professor, posso fechar os slides? Você que sabe, eu não sei se alguém vai fazer alguma pergunta que comenta. Tá bom. Você. Adriana, se for possível, eu sugeriria que não. Ainda. Tá bom, tudo bem. Pode ser? Tá bom, obrigado. Tem uma pergunta, comentário? Pode colocar, tem alguma coisa aqui na... Deixa eu abrir aqui a fila da... Oscar Malta, né? Levantou a mão, por favor, Oscar. Oi, Adriana. Então, parabéns pela excelente apresentação. Gostei demais, demais. Foi muito boa. Se eu lhe pedir, por isso que eu pedi para você não fechar os slides, sim. Você pode dar uma voltadazinha ali, Adriana, no complexo de ferro, que você tem as propriedades magnéticas e sim. Ópticas. Sim. É o ferro com... Óxido de ferro. Recoberto o Fe2O3 com... majoritariamente magnetita, mas nós também tivemos presença um pouco de magnemita e goetita, mas é majoritariamente magnetita. Certo, mas eles... Você podia voltar só um pouco, sim. Eu acho, né? É onde você mostra... Não. É a estrutura da magnetita com... Acho que é essa. Sim. E você pode ver propriedades magnéticas e ópticas, né? Mas aí, do ponto de vista de propriedades ópticas, vem do quantum dot. Isso. E de magnética, vem da magnetita. Isso, certo? Isso. Bom, eu não sei, Adriana, se você... Bom, eu vou mandar um e-mail para você, eu tenho aqui seu e-mail, vou mandar. Sim. Eu não sei se você chegou a ver um trabalho, talvez Beate tenha visto, um trabalho de 2014, em que um estudante de Hermi Brito, lá em São Paulo, ele trabalhou com isso, ele fez, não com quantum dots, era um complexo. Sim. Um complexo em que você tem no caroço a magnetita e tem em volta íons de Europa e térbio. E aí você tem a emissão do vermelho e do verde e tem, ao mesmo tempo, as propriedades magnéticas, né? E eu não sei se você conhece... Eu conheço a Hermi, mas não vi esse trabalho. Eu vou mandar para você, mas veja só, o meu comentário, Adriana, é o seguinte, quando você põe, aliás, não é comentário, é uma pergunta, quando você põe no quantum dot, você cobre ele, eu não sei, como é que ficam as propriedades magnéticas da magnetita? Sim, entendi. Então, até já aconteceu em outras apresentações, por exemplo, até
perguntarem, nossa, vocês não tiveram, por exemplo, supressão da fluorescência? A gente não teve. Pois é. Isso, os pontos quânticos continuam fluorescentes, a gente não observou isso. A gente teve uma redução da magnetização de saturação. Então, mais ou menos em 10 MU por grama. Mas não foi uma redução assim tão significativa, se eu não me engano, foi por volta de 10. Mas também, quando a gente vai fazer esse cálculo dessa magnetização de saturação, a gente faz uma compensação fazendo análise de TGA também, porque a gente tem que compensar essa parte mais orgânica, né? Mas, então, a gente teve redução em relação ao óxido de ferro. O óxido de ferro sem aptes tinha uma magnetização de saturação maior, com aptes ele já reduziu um pouco, e com o ponto quântico reduziu. Mas, mesmo assim, a gente teve ainda uma magnetização de saturação e um comportamento super paramagnético também satisfatório. Uhum. Tá bem. Ok. Tá bom, obrigado. Não sei se eu respondi. Tá bom. Sim, sim, sim. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigada. Adriana, eu não sei se você viu, mas no chat, o Luiz Felipe, né, ele está parabenizando aí e agradecendo aí a apresentação. E o Emerson Silva fez também uma pergunta, né? Ele diz assim, Sim. a conjugação dos pontos quânticos, né, com os materiais biológicos é realizada por reações químicas? Então, por exemplo, para eu conjugar os pontos quânticos com moléculas biológicas, a gente pode utilizar ligação covalente, né? E pode também utilizar a dissorção, né? A dissorção, mesmo que seja baseada em interação eletrostática, pode dar uma conjugação estável e satisfatória. Agora, quando os pontos quânticos vão interagir com as células, aí essa interação ela pode ser inespecífica, por exemplo, uma interação de cargas, como foi a história das hemácias, ou pode até, se for uma célula de câncer, internalizar inespecificamente, mas a gente também pode funcionalizar com moléculas apropriadas para se ligar naquela célula, né? Por exemplo, para interagir com determinados receptores, ou então para interagir com determinados antígenos que podem estar presentes naquela célula, por exemplo. Mas quando a gente vai fazer interação covalente, né, a gente normalmente precisa de agentes que favoreçam essa interação covalente. Então, por exemplo, se for carboxilamina, a gente usa EDC só, ou NDC e sulfan-HS, né? Então, aí vai depender do tipo de interação covalente dos grupos funcionais envolvidos. Ok. Muito bom. Emerson está agradecendo, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Podem abrir o microfone, fazer a pergunta, ou então escrever no chat aí. Bom, pelo que eu estou vendo, não tem, né? Então, vamos agradecer mais uma vez aí, né, a Adriana Ponte pelo brilhante coloque aí. Eu que agradeço. Beleza, né? Obrigado mesmo. Obrigada. Aí, foi muito bom. Parabéns aí. Obrigada, boa sexta-feira para vocês. Você também. Pena que o Cid não pôde estar aí, né? Mas outras oportunidades sempre vão surgir. Obrigada, ele vai ter acesso à gravação também, né? Obrigada, viu? Até mais. Até mais.